Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio. Antes, porém, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Vivian, eu sou enfermeira especialista em centro cirúrgico, recuperação anestésica e central de material e esterilização. Eu trabalhei por 10 anos na área hospitalar, na central de esterilização, e atualmente eu estou há 13 anos atuando na área comercial, como consultora de educação clínica, em esterilização em baixa temperatura, além da parte de desinfecção. Atualmente eu trabalho como supervisora técnica nacional e especialista de produtos nessa área também de desinfecção e esterilização da Mogami. Eu deixo aí para vocês o meu contato, se alguém quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Bom, antes da gente falar sobre o processo de peróxido em si, nós vamos relembrar aí um pouquinho do conceito de esterilização. Quando eu falo de esterilização, eu estou falando sobre a destruição de todas as formas de vida microbiana. Então, isso aí inclui vírus, bactérias, esporos, fungos, enfim, qualquer outro tipo de microorganismo. Essa destruição, ela é feita através de processos químicos, processos físicos ou processos físico-químicos. O que significa isso? Que eu posso ter aí diversos tipos de esterilização, diversos métodos, né? Para que eu considere um método como esterilizante, é importante que ele me proporcione um nível de segurança de esterilidade de 10 a menos 6. Essa é uma regra, né, que o FDA adotou através de testes da NASA, né, com morte de micro-organismos, e essa garantia do nível de esterilidade significa que em 1 milhão de micro-organismos vivos, a probabilidade de eu encontrar apenas um micro-organismo vivo após o processo de esterilização, tá? Esse método, ele deve ser, esse nível, na verdade, ele deve ser obtido através de testes feitos nas condições mais críticas do processo, né? Ou seja, cada método de esterilização, ele tem, dependendo do tipo de material, a sua carga mais difícil, então esse nível de garantia, ele deve ser obtido dentro de cada método através do seu material mais difícil de esterilizar. Isso é o que nós chamamos de validação de um equipamento, né? Então, todo fabricante, ele precisa validar o seu equipamento, garantindo esse nível de esterilidade. Quando a gente fala de peróxido de hidrogênio, como é que o peróxido de hidrogênio, ele faz, então, ele causa essa morte microbiana, né? O peróxido, ele é um agente oxidante forte, né? Então, entre outros utilidades, né? Nós conhecemos, obviamente, nós mulheres, por água oxigenada, então utilizamos muito em tinta de cabelo, limpeza de casa, enfim. E no caso da esterilização, dependendo da concentração, eu posso utilizar, claro, né, numa concentração mais alta, ele ataca os lipídios da membrana, né, do micro-organismo, então ele ataca a membrana plasmática, o DNA, o RNA e as estruturas essenciais para que o micro-organismo ele se mantenha vivo e possa se reproduzir. Então, oxidando essas membranas, o micro-organismo morre, né? Então, por isso que ele tem aí esse poder de esterilização. A morte microbiana, ela é causada pela exposição ao peróxido de hidrogênio. Quando eu falo da esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio, eu tenho aí algumas características, né? Então, ele é um método físico-químico. Então, o que significa isso? Que eu utilizo a minha energia elétrica para transformar o peróxido de hidrogênio, que é um combustível químico, em gás. E é esse gás que vai fazer o processo de esterilização. Outra característica é que os ciclos desses equipamentos, eles são rápidos, a gente tem ciclos aí a partir de aproximadamente 20 minutos até 70 minutos aí em média, tá?
Outra característica é que eu não tenho a necessidade de esperar que o material resfrie, porque não tendo água, né, nesse tipo de processo. Eu também não tenho a condensação, então o equipamento terminou o ciclo, automaticamente o material já está pronto para uso. Eu tenho uma baixa temperatura, isso significa que os meus materiais, que são termossensíveis e materiais que são delicados, podem ter aí uma conservação maior, e além disso, eu reduzo aí um número de quebras, né, de materiais, por exemplo, material da vídeo, material de oftalmologia, material de neuro, que são extremamente delicados, então, para esse tipo de método, eles são extremamente adequados, incluindo também o corte de tesouras, porque quando não tem água no processo, eu não tenho a deteriorização desse corte. Eu tenho também vários equipamentos que têm vários ciclos diferentes e tempos de exposição diferentes. Isso faz com que a minha compatibilidade ao processo de esterilização seja alta. Então, eu tenho uma gama de materiais, metais, plásticos, borrachas, enfim, que podem ser inseridas nesse equipamento, além, inclusive, de materiais elétricos, né, que você tem aí um risco quando você coloca ele, por exemplo, na autoclave, que pode ter uma exposição à água. Nesse equipamento, como eu não tenho, eu posso esterilizar tranquilamente, que eu não vou ter aí um dano aos materiais elétricos. E, por fim, a questão de resíduos tóxicos, né, que eu nem vou causar um problema ao meio ambiente e também não vou causar um problema ao operador. Então, essas vantagens e essas características fazem com que eu tenha aí um equipamento também mais seguro ao meio ambiente e mais seguro ao operador. Eu vou aqui exemplificar as fases de um ciclo de um equipamento específico. Cada equipamento, né, ele tem as suas fases. Neste caso aqui, eu estou exemplificando um equipamento, mas é importante que todos os equipamentos de esterilização, por exemplo, eles possuem a fase de vácuo. A fase de vácuo é onde eu retiro todo o ar do equipamento. Isso faz com que eu faça a acomodação melhor do material e permita uma circulação adequada do agente esterilizante. Feita essa fase, o equipamento automaticamente perfura aí, né, as ampolas ou o copinho, dependendo do tipo de equipamento. Ele injeta esse material dentro da câmara, né, a água oxigenada já transformada em gás, ela vai ali acomodar-se no material. Em seguida, ele vai espalhar todo o peróxido de hidrogênio pelos materiais, fazendo com que eu tenha aí uma exposição adequada e, consequentemente, a morte, né, do micro-organismo. E, por fim, esse material, ele é exposto a uma radiofrequência, e essa radiofrequência faz com que as moléculas de peróxido de hidrogênio se deteriorem e ocorra, né, a formação de água e oxigênio, que são os resíduos finais, os produtos finais desse resíduo. No final, eu tenho a ventilação. Essa ventilação ela é diferente da aeração. A função dela é filtrar o ar para dentro da câmara, né, passando aí por uma série de filtros específicos. Essa filtração faz com que apenas permita a abertura do equipamento para que esse equipamento possa liberar o meu material com segurança. Exemplificando a fase de plasma faz com que eu tenha o acionamento da radiofrequência. A radiofrequência, ela decompõe as moléculas de peróxido de hidrogênio, separa essas moléculas, formando radicais livres, e esses radicais livres são moléculas de água e oxigênio, que são produtos finais, os subprodutos finais ali do equipamento, fazendo com que eu não tenha nenhum produto que seja prejudicial ao operador e ao meio ambiente. Quando eu falo de esterilização,
eu preciso ter a segurança, né, e a documentação de que esse meu equipamento está fazendo o processo de forma adequada. Então, eu preciso monitorar o meu ciclo. Como que é feito o monitoramento do processo de peróxido de hidrogênio? Exatamente iguais aos outros processos. Então, eu tenho os indicadores físicos, que são os relatórios que o equipamento emite para mim no final do processo. Esses parâmetros que eu consigo observar, eles me dão a garantia de que o equipamento atingiu todos os níveis necessários para que o processo de esterilização seja adequado. Além disso, eles também me informam, em caso de cancelamento de ciclo, quais foram os possíveis problemas que aconteceram na carga ou no equipamento, para que esse ciclo tenha cancelado e não tenha feito a esterilização adequada. Além disso, eu tenho também os indicadores químicos, que são indicadores que indicam a exposição de todo o material ao peróxido de hidrogênio, lembrando que no processo de esterilização de peróxido de hidrogênio, a esterilização se dá por exposição, então, por isso, é importante que eu observe a viragem adequada desses meus indicadores e os indicadores biológicos, que são aqueles, né, materiais onde eu tenho ali uma carga microbiana e que devem me garantir aquele nível de segurança de esterilidade que nós falamos ali no começo. Pela legislação, hoje nós usamos os indicadores químicos, né, e os físicos em todas as cargas, e os indicadores biológicos na primeira carga do dia ou sempre que houver material implantável. E aqui eu reforço que material implantável no processo de esterilização por peróxido de hidrogênio, ele deve ser feito somente com a indicação do fabricante do implantável. Por quê? Ele precisa passar por testes de compatibilidade, lembrando que esse material é um material que vai ficar dentro do paciente. Então, o fabricante ele precisa testar o implantável dentro desse equipamento, avaliando quais são os riscos e as interações químicas do peróxido com aquele implante. Então, o fabricante do implante precisa dar a compatibilidade. Existem hoje indicadores biológicos, né, de 15 minutos, a partir de 15 minutos, então isso faz com que eu tenha aí uma rápida liberação desses implantáveis e também da carga diária, com certeza, mas lembrando e reforçando que os implantáveis, eles devem ter autorização do fabricante do implantável. E, por fim, falando da monitorização, é importante lembrar que nenhum indicador de forma independente, ele pode indicar que a carga esteja estéril. Ele indica apenas que o equipamento está funcionando dentro dos padrões necessários para atingir o nível de esterilidade. A carga estéril, ela depende de uma série de outros fatores, incluindo a limpeza do material. Bom, nesses processos, a gente tem algumas incompatibilidades, né? Então, por exemplo, a celulose. Por que a celulose é incompatível? A celulose, ela é absorvente de peróxido. Então, se eu tiver celulose dentro da minha carga, ela vai puxar todo o conteúdo do peróxido de hidrogênio para ela, e os demais materiais, eles não vão ter peróxido suficiente para esterilizar. Então, por isso que a celulose não é compatível. E lembrando que os insumos, né, os indicadores, as embalagens, todas elas têm que ser isentas de celulose e específicas para o método de peróxido, exatamente por conta dessa absorção. Pós e espuma também, pelo mesmo motivo. Algodão e tecido, né, de uma forma geral, são materiais que têm celulose na composição, assim como madeira e líquidos. Os líquidos, eles são incompatíveis com o processo porque, além de diluir o peróxido de hidrogênio, eles também, esses
equipamentos, eles não atingem a temperatura necessária para que o líquido evapore. Então, eu preciso secar bem o material. E lembrando que líquidos, eles, quando eu preparo um material para esterilização, independente do método, esse material precisa ser bem seco, né? É um mito a gente dizer que o material que vai para o autoclave, pelo fato de ela secar, ele pode estar molhado. Quando eu tenho um material molhado não esterilizado, eu estou aumentando ali o nível, né, a quantidade da carga microbiana existente, porque o líquido, ele é um meio de cultura viável para que o micro-organismo possa se reproduzir. Então, líquidos, na verdade, eles não são compatíveis com nenhum método. Por isso, reforçamos sempre a necessidade de secagem do material a ser esterilizado para qualquer método. Vamos falar agora a respeito dos cancelamentos, né? Então, a gente sempre tem o hábito de pensar que o cancelamento ele é muito ruim. Então, porque eu perco meu tempo, eu vou ter que refazer, né, todas as embalagens, todo o material, eu tenho o custo dos insumos, às vezes a gente está trabalhando na CME, naquela correria, o material é urgente, eu olho para a tela do equipamento, está escrito lá, ciclo cancelado, eu fico com ódio mortal do equipamento, porque ele cancelou um ciclo. E às vezes eu não paro para pensar que se o ciclo é cancelado, ele foi cancelado porque algum sensor do equipamento detectou algum problema que impede que ele atinja as condições para ter a esterilização. E quais são esses problemas, né? Então, o material molhado, lembrando, né, que a gente acabou de falar, que o material molhado, além de aumentar a carga microbiana, por se tratar de baixa temperatura, o equipamento não seca, então ao final do ciclo, se eu tiver um material molhado, com toda certeza esse material não estará estéril, então por isso o equipamento ele já detecta logo e já elimina esse problema do material molhado, né? Ou avisa que o material está muito molhado para que você refaça essa carga. Excesso de material, então a gente tem que tomar muito cuidado com cargas sobrelotadas, porque, assim como em outros métodos, o agente esterilizante precisa circular em toda a câmara. Então, se eu tiver muito material, o agente esterilizante não consegue circular. E aí, além do excesso do material, no caso específico de processos a baixa temperatura, eu tenho também um material mal acomodado, então, materiais empilhados, materiais muito compactados, então, tudo isso faz com que não tenha uma adequada circulação do agente esterilizante. Alguns equipamentos disponíveis no mercado, eles têm também o sensor para verificar se todo o material tem peróxido suficiente para ser esterilizado. Então, quando eu obstruo esse sensor, por causa de um pacote mal acomodado, eu acabo evitando, né, e fazendo com que o equipamento não consiga ler a quantidade de peróxido suficiente dentro da câmara. Então, esse é um ponto que eu também preciso observar na hora da acomodação. E, por fim, os materiais incompatíveis, né? Tudo aquilo que nós já colocamos, que são incompatíveis a todos os processos de peróxido de hidrogênio, também fazem com que o equipamento cancele o ciclo. Cuidados na montagem da carga, né? Para a gente terminar aí a nossa aula de hoje. Então, como qualquer outro método de esterilização, todos esses requisitos, eu estou falando, é lógico que nós estamos falando sobre peróxido de hidrogênio, mas esses requisitos, eles também são utilizados em qualquer outro método, autoclave, óxido de etileno, mas vamos reforçá-los aqui, no caso para peróxido de hidrogênio. Então, o material, ele tem que estar bem limpo e seco, lembrando, não existe sujeira estéril, então se o material, ele entra no equipamento, sujo, mesmo que ele passe pelo processo de esterilização, ele está sujo, ele tem que ser refeito. E seco,
Já falamos aqui a necessidade da secagem adequada de todos os materiais. O segundo requisito é consultar sempre as instruções de uso do fabricante do dispositivo médico, relacionados à compatibilidade. Então, eu tenho um material, para qual método eu vou direcionar? O fabricante desse material precisa deixar claro para o cliente qual é o método mais indicado para aquele material, devido à compatibilidade e também à esterilidade do produto. Depois que eu consultei, eu vou também utilizar e preparar esse material com embalagens compatíveis. Lembrando que a gente falou que celulose não é compatível com o processo de peróxido de hidrogênio. Então, embalagens adequadas, e aí a gente cita caixas furadas, né, que serão cobertas por mantas SMS, indicadores químicos, né, o que a gente chama de fitas zebradas, adequadas ao método de esterilização, entre outras, o próprio Tyvek, que é uma embalagem que é utilizada em qualquer método de esterilização por peróxido de hidrogênio. Feito esse meu material, é indicado também que eu acomode em cestos que sejam adequados, né, para o processo, que facilitem a remoção do ar na fase de vácuo e a circulação do gás. E esses cestos, a vantagem de utilizá-los é que eu consigo acomodar mais material dentro do ciclo e de forma adequada, sem empilhar os pacotes e as caixas. Lembrando de deixar também um espaçamento esses pacotes. Eu não posso simplesmente compactar demais para caber mais. Eu tenho que deixá-los em posição, né? Que eles fiquem lateralizados, e para isso os cestos ajudam bem, sem compactá-los muito, né? Sem apertar na hora de acomodar. Outra recomendação são que os pacotes maiores, eles devem ficar na parte inferior do equipamento, permitindo, assim, uma circulação maior do agente esterilizante. Não exceder, né, o volume da carga, a gente usa sempre esse número aí, 80%, mas a gente tem que ter o bom senso de que a carga, no caso principalmente do peróxido de hidrogênio, ela é esterilizada por exposição. Quanto mais cheia, menor a exposição do meu material ao peróxido de hidrogênio. Evitar, né, que os pacotes encostem nas laterais, e aqui eu vou fazer um parênteses, né, materiais metálicos sem embalagem nos equipamentos que são por plasma não devem encostar. Então, quando eu acomodo as embalagens, eu preciso evitar. Às vezes, eu tenho uma embalagem muito grande que acaba encostando no equipamento. Então, evitar. Mas se não é possível, apenas garanta que materiais metálicos não estejam encostados na lateral. E certificar-se de que, quando eu preparei a minha carga, eu coloquei todos os indicadores, né? Se for a primeira carga do dia, os indicadores biológicos e químicos, e nas demais cargas, os químicos, e ao final também anexar no relatório de esterilização esses indicadores, junto com o indicador físico, que é o relatório da máquina. E, por fim, na hora de ligar o equipamento, eu preciso escolher o ciclo adequado de acordo com as recomendações do fabricante do equipamento, referentes à conformação física do produto. Então, cada equipamento de esterilização, se for um material de superfície, é a recomendação de um tipo de ciclo; se for material misto, a recomendação é um outro tipo de ciclo; se forem materiais canulados também, alguns equipamentos têm um ciclo específico para isso. Então, para que o meu processo seja adequado, eu preciso me atentar a recomendação do fabricante para cada conformação física. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu coloquei lá no começo, eu me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar. Muito obrigada.